Bom dia, galera, tudo bem? Então, nessa semana e nesse tempo novo do canal, nós vamos estar com uma nova proposta de vídeos. Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer 4 vídeos por semana e na sexta-feira a gente vai ter uma live profética, ok? Mas de segunda a quinta-feira nós teremos vídeos gravados e vamos estar expondo essa semana sobre a casa de Zadok, uma casa sacerdotal que fez toda a diferença no tempo quando Salomão assume o trono, porque foi Zadok que substituiu o sacerdócio da linhagem de Eli. Mas durante essa semana a gente vai estar estudando sobre isso, né? O porquê que Zadok é tão importante, o porquê que Zadok é uma figura tão referente tanto para aquela época como para a nossa época. Então, hoje eu quero começar a falar com você sobre o porquê que Deus, como Deus escolheu essa linhagem sacerdotal, essa linhagem de sacerdotes fiéis que não se desviaram da presença dele. Quero que você abra comigo, e eu vou estar abrindo aqui com você também, o capítulo 40 de Ezequiel. Vamos lá? Para que você entenda o que está acontecendo aqui. No capítulo 40 de Ezequiel, Deus, ele pega... Olha que vamos ler primeiro aqui para tu entender. Abre aí, Ezequiel 40, verso 1 diz assim: No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Primeiro, nós temos que entender esse contexto. Ezequiel, ele foi um profeta que não profetizou em Jerusalém. Ezequiel, ele profetizou em Babilônia. Ezequiel foi levado para uma cidade que ficava mais ou menos 200 quilômetros da cidade de Babilônia. Era uma cidade litorânea. Ezequiel foi levado junto com o povo que foi conduzido à Babilônia na segunda leva, porque na primeira leva quem foram os nobres, assim como Daniel, Sidraque, Mesaque e Abidnego. Estes, como eram nobres, como eram filhos da nobreza de Israel, eles foram levados na primeira leva para servirem o palácio do rei. Você se lembra disso, não? Pois é. 8 anos depois, teve uma segunda leva. E Ezequiel, ele foi levado na segunda leva. E ele profetiza lá. Ezequiel foi um profeta que profetizou em Babilônia. E olha o que está acontecendo aqui. Vou ler de novo. No 25º ano do nosso exílio, ou seja, Ezequiel estava exilado. Ezequiel estava dentro dos 70 anos de exílio, ok? No princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda de Jerusalém, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Como Ezequiel foi levado? Ezequiel foi levado em espírito, ok? E olha o que diz aqui. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E o homem me disse: Filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. Ou seja, esse ser angelical leva em espírito Ezequiel para a cidade
de Jerusalém. Ele, em visão, foi levado à cidade de Jerusalém. Ele estava em Babilônia, mas ele, em visões, em espírito, ele foi levado a Jerusalém. Com um propósito, para que ele visse tudo o que Deus faria, porque Deus iria de restaurar Jerusalém, iria levantar os seus muros e também iria construir um novo templo. Só que tem um problema aí. Esse templo jamais foi construído. Esse templo até hoje jamais foi construído. Sabe por quê? Porque esse templo de Ezequiel, de Ezequiel 40 a Ezequiel 48, será o templo que o nosso Jesus construirá durante o milênio, ok? Esse templo que Ezequiel está vendo jamais foi construído. Isso é muito interessante, beleza? Então, Ezequiel está tendo visões do futuro. O anjo mostra a Ezequiel como será o templo durante o milênio, ok? Beleza? Tendo esse entendimento, eu gostaria que você percebesse uma coisa. Ao instruir o profeta Ezequiel, no capítulo 40, e durante o capítulo 40, e até o 48, sobre um novo templo, também este anjo está instruindo Ezequiel sobre que haveria uma distribuição de terras, uma herança para as tribos de Israel, ok? Deus ele descreve, além do templo, a partir do capítulo 47, ele está descrevendo uma herança sobre as tribos. E eu quero que você abra comigo ali em Ezequiel 47, para que você tenha uma noção disso. Ezequiel 47, verso 13, diz assim: assim diz o Senhor Deus, estas são as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel, e José terá 2 partes. Repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-la aos pais de vocês. Assim, esta mesma terra lhe será dada como herança. Este será o limite da terra, do lado norte, desde o Mar Grande, pelo caminho do Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que ficam na fronteira de Damasco, e Amate, e até Aticom, que está na fronteira de Aruã. Tudo bem, Deus ele começa a descrever como vai ser as fronteiras. Só que tem uma coisa no capítulo 48 que eu quero que você perceba, que durante a instauração do reino milenário de Cristo, Deus ele estará dando terras a um tipo de pessoas, Deus estará dando terra, Deus estará cumprindo a promessa que ele fez a Abraão, a Jacó, a Isaac, ou não necessariamente nessa ordem, Abraão, Isaac e Jacó, ok? Mas aquilo que ele prometeu a Abraão será cumprido durante o milênio. Deus fará a repartição de terras para suas tribos, para os descendentes de Abraão, ok? Mas olha aqui no capítulo 48 o que acontece. Ele continua falando sobre isso, só que lá no versículo 9, ele diz assim, de Ezequiel 48: a região que vocês devem separar ao Senhor terá 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12,5 quilômetros e a oeste 5 quilômetros de largura, a leste 5 quilômetros de largura e ao sul 12,5 quilômetros de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Olha o que diz, olha como começa o versículo 10. Esta região sagrada será do sacerdote, ok? Mas olha o que ele diz primeiro no versículo 9.
a região que vocês devem separar ao Senhor. Ou seja, Deus está instruindo a Ezequiel a ensinar ao povo que quando ele restaurar a autoridade a Israel, quando ele restaurar o reino de Israel, quando ele implantar o seu reino milenar sobre a terra, é assim que se deve dividir as terras. E ele diz no verso 9 do capítulo 48, existe uma terra que vocês devem separar para mim, uma região que vocês devem separar para mim, de 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura, porque esta terra eu darei aos sacerdotes. Só que não é a qualquer sacerdote. Escute. Verso 11. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram, como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, ou seja, será uma terra dentro de uma terra, será um lugar dentro de um lugar. Assim como lemos em Gênesis, Deus tinha feito o Éden, porém, existia um lugar chamado Jardim no Éden. Um lugar dentro de um lugar. Um lugar especial onde Deus e o seu melhor amigo, Adão, se encontravam todos os dias, na hora vespertina. Todos os dias, às 6 horas da tarde. Mais uma vez, Deus está fazendo um lugar dentro de um lugar. Deus está santificando o lugar dentro de um lugar. E Deus está dizendo, eu darei este lugar dentro de um lugar. E eu não sei se eu estou sendo claro com você. Mas Deus está dizendo, eu vou repartir as terras que eu prometi a Abraão a todos. Porém, existe um lugar que é meu. E eu darei a sacerdotes santificados, a sacerdotes filhos de Zadok, que não se desviaram da minha presença. Você está me entendendo, cara? Olha o verso 12. Será uma região especial dentro da região sagrada. Ou seja, é como no tabernáculo. O tabernáculo era constituído de 3 partes. O átrio externo, ou átrio, o santo lugar. Mas existia dentro do tabernáculo um lugar chamado Santo dos Santos. Mais uma vez Deus está dizendo, dentro dos limites sagrados, eu estarei separando um lugar especial para sacerdotes santificados, os filhos de Zadok. Abra comigo Ezequiel 44:15. Olha o que diz lá. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, estes se aproximarão de mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio, usarão vestes de linho, não deverão usar nada feito de lã. Quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo, deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que lhes leve a suar. Por quê?
Porque Deus não quer o nosso esforço humano. Suor simboliza esforço humano. Deus está dizendo, eu quero vocês no espírito. Existe um tipo de gente, existe um carral que Deus está separando nesses dias. Existe uma gente sacerdotal, um povo sacerdotal, que não serve o Senhor com suor, por esforço, mas serve o Senhor no espírito. E tem mais uma coisa. Olha o que diz aqui. Verso 28, diz assim: estes sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. E sabe, em outro versículo, creio que no 22, vamos ver aqui. Não, no verso 23, diz assim: esse tipo de gente, esses sacerdotes, ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. É esse tipo de gente que Deus está levantando nesses dias. É esse tipo de sacerdócio, Zadok, ou um sacerdócio Melquisedeque, ou Melquisedeque, que quer dizer rei justo. Um tipo de sacerdote justo que reinará com o Senhor durante o milênio. Ok? Então, hoje, esse é o nosso recado. Amanhã falaremos mais um pouquinho sobre Zadok. Deus te abençoe.